Eu admiro muito treinadores que tenham convicção, que tenham ideias claras de jogo, que tenham ali alguns conceitos que são inegociáveis. Claro que no futebol, como na vida, a flexibilidade também é uma virtude, mas a sua ideia principal, ela tem que mudar muito pouco. Por isso que o meu convidado de hoje é um treinador que eu admiro demais. Se a gente pegar a última década, ele é cheio de trabalhos marcantes, ele melhora jogador, ele faz as equipes jogarem para frente, sem ficarem desguarnecidas atrás. Então, é uma honra muito grande, é um privilégio conversar com o técnico Dorival Júnior. Há muito tempo eu queria falar com você já, Dorival, por conta dessa admiração. Né? O torcedor, e até a imprensa de maneira geral, vai muito em conquista. Eu, claro, valorizo também as conquistas, porque a gente está falando de uma coisa competitiva, que é o esporte, que é o futebol, só que o como ganhar, para mim, muitas vezes, ele passa a ser mais importante e não é só o primeiro colocado que vale. Tem muita circunstância, muita situação por trás e eu analiso muito o trabalho, o conceito. Então, Dorival, é uma honra muito grande. Obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda. E a gente conversava já fora do ar, uma conversa muito interessante, mas eu queria já abrir com essa provocação. Esses valores inegociáveis, professor, que o senhor tem nas suas equipes, a gente pode tirar a camisa do time, mas ver que é uma equipe do Dorival por causa dos princípios de jogo. É uma equipe que gosta da posse de bola, é uma equipe que ataca, enfim. Essas ideias, professor, que são inegociáveis nos seus times, conta para a gente com um pouco mais de detalhes, porque imagino que, não só para mim, mas para quem está acompanhando a gente, vai ser um prazer ouvir, porque conteúdo você tem de sobra. Dorival, mais uma vez, um abraço. Obrigado pela sua participação aqui comigo. Marcel, eu fico feliz em estar ouvindo isso, porque realmente são algumas situações inegociáveis. Desde o meu primeiro trabalho realizado aqui com o Figueirense, nós saímos de uma condição na tabela, 16ª colocação, chegando à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, debutando praticamente num clube já de Série A, e a partir daí eu completo aí esse ano, em agosto, serão 17 anos de carreira. Fiquei 3 anos parado, então trabalhei aí 14 anos na realidade, mas foram 16 finais, sendo 11 conquistas. Para mim é uma satisfação. Por quê? Porque eu nunca tive um cheque em branco para mim poder contratar quem eu queria. À exceção do time do Santos, que lá tinham garotos diferenciados e que, reunidos, eles fizeram a diferença. As demais equipes eu tive que buscar dentro daquilo que nós tínhamos condições. Eu me lembro, inclusive, em uma das equipes, o São Caetano, de 2007, que nós fomos vice-campeões paulistas, perdendo para o Santos a decisão aos 38 do segundo tempo. Na montagem da equipe, o próprio presidente me falou: Dorival, vem cá, você está me trazendo aqui um centroavante que caiu da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, você está me trazendo 2 jogadores que não são titulares nas suas equipes de origem, você está me trazendo um meia canhoto que ninguém conhece no futebol brasileiro, falando que é um jogador diferente, e de repente aquela equipe surpreende todo mundo, ganha nas semifinais de 4-1 do São Paulo, do Muricy, que era um time fantástico, tanto é que foi campeão brasileiro em 2007, e revela Douglas, né? O Douglas que jogou no Corinthians, no Grêmio. Só para você ter uma ideia, todos os jogadores daquela equipe foram vendidos, e a exceção do goleiro Luiz, que ficou um tempo maior no São Caetano. E a partir daí eu tentei sempre buscar uma linha de conduta nas minhas equipes. Eu montava equipes ofensivas, independente de não ter ali os melhores jogadores que nós queríamos, mas procurava com treinamentos, com dedicação, com correção a todo instante, estarmos, de repente, num processo de evolução, fazendo com que cada atleta melhorasse, cada atleta criasse uma nova condição, fosse mostrado ao mercado e, de repente, virasse uma opção de compra. Então, eu acho que se nos grandes clubes brasileiros você prepara jogadores para o futebol europeu,
nós temos que ter a consciência que um dia nós tenhamos que mudar tudo isso, para que nós estejamos preparando equipes para serem equipes vencedoras, não que apenas tenham uma conquista e, de repente, sejam desmanteladas, mas equipes que sejam vencedoras. Eu sei que isso daí ainda talvez esteja distante. O futebol brasileiro, todos nós sabemos que precisa, com frequência, estar vendendo os seus melhores atletas. Mas, em algum instante aí na frente, nós encontraremos o equilíbrio. E, quando isso acontecer, eu não tenho dúvida que, estando com os nossos melhores jogadores dentro do nosso país, nós, com esse processo de crescimento que nós temos que buscar obrigatoriamente, nós estaremos fazendo com que nossos campeonatos sejam ainda melhores. Mas isso sempre foi uma linha de atuação, de conduta, eu sempre procurei fazer isso, tentar extrair o máximo das equipes, tentar deixar jogadores vendáveis no grupo de trabalho. Eu acho que isso daí é uma obrigação do profissional que esteja à frente. Ô, professor, e é claro que você falou de melhorar o jogador de maneira individual, e eu quero depois explorar um pouco mais isso, mas ainda falando das partes coletivas, né? Você tem uma ideia mãe, uma ideia mestra, os seus times são ofensivos, mas se a gente pegar, por exemplo, o seu Santos de 2010, era diferente do Santos de 2015, porque os jogadores eram diferentes, né? E o jogador quem vai te entregar ali coisas que talvez você nem imagine quando você cria um modelo, quando você cria algo específico para determinada equipe. As interações entre eles criam coisas novas e isso que dá a graça, a magia do jogo de futebol. Mas como que é isso, professor? É uma avaliação inicial que você faz e dá para perceber que você faz isso de maneira muito rápida, né? Pode ser da sua parte intuitiva, você foi jogador, pode ser dos seus anos de trabalho, isso te dá um know-how, te dá uma expertise que ninguém vai te tirar. Aos 14 anos que você citou trabalhando, com certeza você melhora a sua leitura de jogo, você melhora a sua intervenção no jogo, seja mudando um esquema, mudando um jogador, mudando uma peça. Mas como que é isso, professor? 2018, que ele trabalhou no Flamengo, que depois culmina em 2019, Abel Braga e Jorge Jesus, aquele time fantástico, mas você plantou ali também uma semente. Como que é essa identificação inicial quando você chega num clube para criar esse modelo, para criar esse jeito coletivo de jogar, Dorival? Bom, assim, eu tive durante muitos anos, né, de 2004, quando eu saí do Figueirense, até 2010, que eu pego o Santos e eu tenho condições de montar o elenco no início do ano. Aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Santos, foi assim com o Sport Recife. O Sport ficou 6 anos ganhando competições, inclusive ganhou uma Copa do Brasil um ano e meio depois que nós havíamos saído de lá com 5 jogadores que nós havíamos deixado na equipe principal. E na montagem você usa um processo de trabalho, porque você ainda tem a liberdade de ir buscar algumas peças, que talvez não sejam as mais caras do mercado, mas algumas peças que possam ser importantes para você. Já no momento em que você saia e chegue em determinado momento de uma competição no meio dela, você acaba tendo que, aí sim, buscar uma leitura rápida daquilo que você tenha nas mãos, sentir o quanto antes o ambiente que esse clube lhe proporcione, o histórico do clube. Eu acho que isso tudo cabe ao treinador fazer uma leitura rápida de tudo que esteja acontecendo, para que você possa, a partir daí, tentar usar o material que você tenha da melhor forma possível. Então, quando todos falam, determinada equipe joga numa determinada formação, sempre citando números, né? Nós até conversávamos anteriormente, 4-3-3, 4-4-1, não. Você até ataca, de repente, de uma forma, mas quando você se defende é em outra, completamente diferente. E isso varia muito se você toma um gol logo aos 15 minutos iniciais, até os 15, ou se você faz um gol até os 15 minutos iniciais. Então, são essas alternâncias que compõem todo um ambiente onde você tenha que estar sensível a tudo que esteja acontecendo para que as suas decisões sejam tomadas corretamente. Às vezes você acredita num atleta que boa parte da torcida e da imprensa não acreditam, e você insiste com esse nome, e você muda funções e características
desse mesmo atleta para que ele possa desenvolver, de repente, numa outra posição, e às vezes pela tua insistência você consegue isso, às vezes você não tem esse tempo para que você possa buscar essa adaptação do atleta. Então, você trabalha com muitas alternâncias, com muitas particularidades que são um pouco diferentes quando você chega, monta, corrige ao longo de uma pequena pré-temporada, que a nossa ainda é uma pequena pré-temporada, mas que você tenha condições de ir desenvolvendo a sua equipe com o sentido que você encontre em treinamentos e jogos. Por isso que eu fico muito feliz, porque eu já tive aí muitos trabalhos de início e, graças a Deus, chegamos à maioria das finais de competições estaduais, que são a primeira competição do ano, como também os trabalhos em que nós pegamos aí equipes em zona de rebaixamento, equipes brigando próximos aos melhores da competição, da tabela naquele momento, e nós conseguimos também alguns resultados. Então, eu acho que você tem que aprender a conviver com todo tipo de situação, porque você nunca sabe em que momento elas estarão se apresentando a você. Não, isso é uma qualidade também que você tem, né, Dorival? Porque a gente pode falar do Santos 2010 com o Neymar e com o Paulo Henrique Ganso, mas o seu Palmeiras em 2014 você tinha ali que salvar o time do rebaixamento. Depois no São Paulo em 2017 você chega para o lugar do Rogério Ceni com o time na zona de rebaixamento também. Então eu imagino que você tenha que ter aí uma inteligência circunstancial de entender tudo isso, e é difícil às vezes passar para o torcedor que o Dorival, quando chega no Palmeiras em 2014, não vai fazer o time jogar como era o Santos em 2010. O momento era outro, os jogadores eram outros, enfim, tudo isso pesa no trabalho também, né, professor? Não, tudo tem um peso diferenciado, tudo tem um momento. Por exemplo, mesmo em 2010, eu era um dos líderes do campeonato quando eu saio do Santos e pego o Atlético Mineiro com 26 rodadas, frequentando o Z4. No mesmo Apenas 14 campeonato, né, jogos. Dorival? No mesmo campeonato É isso, outro né? tipo de campeonato. É. E para mim, Marcel, aquilo no Atlético foi uma conquista, foi quase que uma conquista de título, porque nós tínhamos apenas 13 jogos, se não me falha a memória, ou 12 jogos, e tínhamos 7 pontos para o primeiro que saía daquela zona de sufoco. E na penúltima rodada da competição, com uma vitória sobre o Palmeiras em Araraquara, né, que é a minha terra, nós acabamos saindo, ainda faltando uma partida para a finalização do campeonato. Então, aquilo foi mais do que uma conquista, porque ninguém mais acreditava que o Atlético Mineiro de 2010 conseguiria aqueles resultados. E como Atlético, eu peguei o Santos em 2015, na zona de rebaixamento, eu peguei o Palmeiras em 14, eu peguei o Vasco e o Flamengo em 2013 e 12, peguei o Fluminense nessa condição, por último agora o São Paulo, da mesma forma. Então, todas as equipes grandes, em situações complicadas, vivendo momentos delicados, difíceis, que não é fácil, mas que dá ao treinador também uma vivência, uma experiência, porque foram momentos muito complicados. E mesmo assim eu acreditei, com a desconfiança de muitos, eu acreditei que poderia, e graças a Deus, em todos os trabalhos aí, nós acabamos encontrando uma solução. Dorival, saindo um pouco desse aspecto coletivo e agora indo para o individual do jogador, né, dá para ver claramente nas suas palavras e nos seus trabalhos que você busca melhorar os jogadores, né? Você busca deixar um legado na carreira deles e que vai ser bom para você naquele momento, porque jogadores melhores farão equipes melhores, mas deixar uma coisa que o jogador leve para sempre. Eu podia enumerar inúmeros, né? Você trabalhou com o Neymar em 2010, querendo ou não, você teve ali uma participação na formação dele. Se a gente pegar no São Paulo agora o Militão, que hoje brilha na seleção brasileira no Real Madrid, quem coloca o Militão em outra posição é você. No próprio São Paulo, Diego Souza como centroavante. Enfim, podia enumerar várias coisas. O meu ponto é o seguinte, eu não gosto nunca de julgar, o jogador de hoje é pior do que o jogador de antes. E você foi jogador em outros anos. O mundo era outro, e julgar se era melhor antes, era melhor agora, não sei se cabe muito. Mas como que é trabalhar com esse jogador de hoje, Dorival? Eu imagino que na sua infância você tenha tido as tais 10 mil horas de práticas, porque você tinha o futebol como talvez única opção de lazer. Hoje o meu filho, de 3 anos, já fica no celular, já tem um videogame. O mundo é outro. O mundo é outro e isso impacta a sociedade, impacta o futebol que está inserido nessa sociedade.
Como que é isso, Dorival? Eles têm essa capacidade cognitiva, é diferente, é menor, eles não têm a rua, a pedagogia da rua, que é jogar com bola grande, com bola pequena, descalço, na chuva, com um cara mais velho, com um cara mais novo, enfim. Está diferente, professor, trabalhar com o jogador de hoje? Não, está diferente, Marcelo. Eu acho que nós não deixamos de ter qualidade. O futebol brasileiro nunca foi um grande formador. Nós temos que dar as mãos à palmatória. Por quê? Porque também nunca nos preocupamos em formarmos profissionais e ex-profissionais de futebol para que pudessem dar sequência aos seus trabalhos. O jogador brasileiro brotava, ele nascia. O futebol de rua, os campinhos, por que isso? Porque não eram só o tamanho das bolas, e era uma realidade. Nós não tínhamos bola a todo momento. Nós tínhamos, às vezes, uma laranja, em outros momentos, uma bola de meia, em outros momentos, um capotão. Em outros momentos, nós estávamos brincando com aquela bola dentro de leite, que ela batia de um lado, você nunca sabia para onde que ela ia. E ali você passava 24 horas, né? Sim. Uma maneira assim de expressar 24 horas com uma bola nas mãos, segurando o gol nos pés, brincando, petecando, jogando na parede, porque você ficava o dia todo ali. Talvez era um carrinho, puxar uma lata, um patinete, um peão, uma pipa ou a bola. Para quem gostava da bola, ficava um tempo maior com a bola e ficava ali o dia inteiro. E um ponto importante, a gente ia dormir 10 horas, 11 horas, porque a mãe brigava para a gente entrar em casa. Hoje a mãe briga para que o garoto saia um pouco de casa. Mais um aspecto. Entre meio-dia e 4 horas, meio-dia e 5 horas, nós jogávamos geralmente com os garotos da nossa idade. Uma diferença ali de 1, 2, 3 anos no máximo, mas eram garotos que não trabalhavam, que estavam ali depois da escola, alguma coisa nesse sentido. Em compensação, depois das 6 horas, aí chegavam os de 17, 18, 20, 22, 25, e você tinha 12, 13, 14, enfim. E ali você aprendia a ter resiliência. Por quê? Porque você tinha que se ver como homem, você tinha que encontrar suas soluções, você tinha que buscar resultados, para que você pudesse, no dia seguinte, ser um daqueles que seria chamado para jogar no time do pessoal mais velho. E você queria isso. A hostilidade Então, da rua, né, Dorival? A rua trazia uma hostilidade, né, do jogo que nem a bolinha reproduz, né? Exatamente. Então, com isso, você encontrava uma forma de se proteger desde pequeno, né? E isso te dava uma condição. Por isso que, quando a gente ia para a Europa, a gente ouve falar assim, mas aqui a gente tem a obrigação de ensinar o cara a dar um passe, a se posicionar bem, postura de corpo, receber bem uma bola, o que ele vai fazer na sequência, mas a gente não consegue ensinar os caras a driblarem. Como que vocês fazem isso lá? E aí a gente conta essa história da rua, dos campinhos, né, de quarteirões, de disputa de um quarteirão com outro. Nós ficávamos 24 horas na rua, essa é a grande verdade. Então, isso era um diferencial. Hoje não, hoje o jogador ele tem N opções. É um outro momento, é uma outra leitura. O jogador, se ele não joga 2 partidas, o empresário dele já está enchendo o saco do presidente para tirar o garoto do clube, para levá-lo. É um sistema de proteção. Por quê? Porque é o imediatismo, não só da conduta, né, do garoto se tornar rapidamente um profissional, porque isso daí é de interesse da família, de interesse do empresário, de interesse do próprio clube, sim, mas tudo tem um tempo. Ninguém queima etapas no futebol. Se você queimar etapas, você vai pagar um preço muito alto ali na frente. E esse garoto, de repente, vai cortar a sua maturação pelo meio. Por isso que, às vezes, você vê um jogador como Elias, que ficou a base dele todinha no Palmeiras, aparecer com 22, 23 anos. Por quê? Porque a maturação dele foi um pouco tardia, e não tiveram a paciência suficiente. Formaram ao longo de um período e, de repente, ele aparece num outro clube. E, com isso, aconteceram também jogadores de aparecerem no Palmeiras com 22, 23 anos, assim como Elias fez o caminho inverso. Então, o que eu vejo é assim, o imediatismo, o sistema de proteção ao atleta e outros aspectos que fizeram com que nós quiséssemos
e preparássemos atletas cada dia mais jovens, achando que eles seriam as soluções dos clubes, as soluções em todos os aspectos. Eu cito muito o caso do Neymar. Ele finalizou a formação técnica dele no Brasil. Ele ganhou algumas competições, ele teve mais de 200 jogos com a camisa do Santos, para que depois ele fosse vendido, mas já consagrado. A gente nós pegamos nesse momento um Vinícius, um Rodrigo, um Paquetá, o próprio Cebolinha, saem muito jovens aqui, saem com poucos jogos jogados, finalizam a sua formação lá fora, perdem a essência do futebol brasileiro, porque quando você finaliza a sua formação lá fora, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. E essa essência que nós não podemos perder. Se nós nunca fomos grandes formadores aqui atrás, e nós estamos tentando corrigir esse movimento todo, nós temos que ter consciência que todos os anos 1.500 jogadores saem do nosso país. Nós temos 1.500 jogadores inscritos lá fora. Imaginem esses 1.500 distribuídos nos nossos clubes, a qualidade que nós teríamos dentro do nosso futebol. Então, mesmo com todas as dificuldades e problemas que nós ainda temos e encontramos, nós ainda assim produzimos jogadores de alto nível, mas estamos escasseando, estamos diminuindo a cada ano. Nós temos aí pelo menos 10, 15 anos que nós não temos a formação de grandes meias, porque os nossos meias hoje querem jogar pelos lados do campo. Então, são pontos assim que, se reunidos, se somados, nós vamos ver que temos erros técnicos na formação, erros na construção, erros no desenvolvimento, erros na venda e, principalmente, o que eu acho que esse é o ponto principal e que a mudança aconteceria daí. O modelo de gestão e o sistema de gestão dos clubes de futebol. Para mim, é um crime o que acontece no Brasil, onde o gestor ele usa o CNPJ do clube, usa e abusa, e o seu CPF fica limpo, resguardado. Não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que está sendo feito, sobre o mau uso de uma entidade pública. O dinheiro não tem dono, né, professor? É do clube, não é de ninguém, né? E aí vai uma bola de neve, né? Você defende o clube empresa, Dorival? Você acredita que o modelo de gestão profissional ajudaria muito, não digo resolver 100% dos problemas, mas seria um caminho a seguir? Nós começaríamos a alterar a estrutura dos nossos clubes. Nós não podemos manter do jeito que estamos. Muito político, né? Exatamente. O gestor ele tem que ser mais preparado. O futebol tem suas particularidades. Ele pode ser um ótimo empreendedor, ele pode ser um ótimo dono de empresa, ele pode, enfim, ele pode ser um cara de altíssimo nível. Mas o futebol tem as suas particularidades e requer cuidados muito especiais. Ao mesmo tempo, uma postura um pouco mais digna. E nesse pacote eu envolvo todos os segmentos que estão em torno do futebol. Membros de diretorias, conselhos deliberativos, empresários de futebol, treinadores de um modo geral, empresários de futebol e a imprensa esportiva. Nós precisamos de uma aproximação maior. Cortarmos um pouco dessa animosidade que existe. Nós, de um modo geral, nós destruímos o nosso principal produto com atitudes e posicionamentos errados. E isso tem custado muito caro para todos nós. O amadorismo te incomoda, então, Dorival? De repente você é um cara super preparado, atualizado, estudioso, ter que lidar, de repente, com pessoas hierarquicamente acima de você, amadoras, que não entendem, que porque o amadorismo hoje ele tem outros objetivos. Ele não é o amadorismo puro. O amadorismo, como os conselhos deliberativos de clubes foram criados, eram 10, 12, 15 pessoas que ajudavam o presidente, porque o futebol nunca foi rentável, a não ser de 10 anos para cá, 15, 20. O futebol nunca teve valores em abundância. Sua época de jogador, o salário era completamente diferente do que é hoje. Totalmente. O nível de contrato, nós atravessávamos um ano, o maior salário em clube grande eram $3.000. Olhe lá, nós chegávamos ao final de um ano,
quem ganhasse acima de 40 mil dólares, eu estou falando em dólares para a gente ter uma noção do que era o dinheiro lá atrás, quem tinha um contrato acima de 40 mil dólares estava muito bem. Lógico, os valores eram outros, as situações outras, os preços eram outros, mas o futebol nunca nos permitiu uma condição diferenciada lá atrás. Todos passaram muitas dificuldades, à exceção alguns que eram de altíssimo nível e que tiveram uma outra condição desde o início das suas carreiras. Mas a grande maioria, a maior quantidade de profissionais nunca teve essa condição. Então, a gestão amadora ela era valorizada. Por quê? Porque as pessoas eram abnegados, mas eles ouviam, entendiam a situação e não tomavam posições aleatórias. Com todos os membros de comissões, atletas, enfim, eram muito diferentes. E, de repente, os conselhos deliberativos passaram a ter 200, 300 pessoas que estão a todo momento infernizando a cabeça do presidente. Então, o presidente, no momento de uma decisão, ela não vai ser, ela vai ser muito mais emocional do que qualquer outro sentido. Política, né? E vai agradar quem colocou ele no poder, né? Isso aí é... Exatamente. E aí envolve o atleta, o garoto que está subindo, que ainda não teve condições de deslanchar e, de repente, entrou, fez 2, 3, 4 jogos mal, já não tem aquela mesma paciência. O outro jogador foi contratado a peso de ouro, ninguém sabe que precisa de um período de adaptação. Todo mundo falou mal do Rony no início, quando ele chegou no Palmeiras. O menino estava acabando de chegar, era a primeira venda dele, assim, mais real, ele chegando valorizado num outro clube, com uma outra mentalidade, saindo de um Atlético onde ele era muito bem reconhecido, respeitado por todo mundo, e de repente chega, ele não consegue produzir e começam a massacrá-lo, e ninguém vê que o garoto tem qualidades. Então, e de repente começa a inverter, mas é o mesmo Rony que chegou, só que teve tempo de uma adaptação. Então, são várias situações que nós trabalhamos no dia a dia. São essas variáveis que precisariam ser um pouco mais pensadas, conversadas, estudadas para que as decisões fossem tomadas com mais segurança. Claro, não, Dorival, é muito importante a gente falar isso, né, numa conversa um pouco mais profunda e ampla, porque isso vai interferir no trabalho do treinador, do jogador, então é muito legal quem está acompanhando a gente beber dessas suas ideias que são muito coerentes. Dorival, agora me permita falar, você citou ali a questão de fora do país, né? Você é um treinador que já fez estágio fora, você é um treinador que estuda línguas, você é um treinador sempre atualizado e antenado com o que acontece lá fora, e o Martin Perarnal, num dos livros do Guardiola, cita a sua passagem com ele por lá. Como que você enxerga hoje essa diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu? Eu sei que para a questão do treinador, seria muito fácil falar, não tem nenhum técnico brasileiro numa grande liga europeia. Tem questão de licença. Aqui os treinadores dos grandes clubes são muito bem remunerados, então não sei se por algum tempo deixou-se de estudar. Enfim, eu queria te ouvir sobre esses gaps, Dorival. Na sua opinião, eles existem? Eles são pequenos? Eles são grandes? A gente superlativa isso? Treinador brasileiro não serve? Os estrangeiros valem mais. Como que você enxerga tudo isso, Dorival? Sabendo que, repito, você é um cara que estuda, que se prepara e já esteve fora do país várias vezes. Olha, assim, primeiro, Marcel, nós nunca tivemos um caminho de formação. A nossa formação foi a vida. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que para mim um dia vir a ser um treinador ou um preparador físico, eu precisava ser formado em educação física. Fui lá e me formei. Não tinha uma outra exigência. Ao mesmo tempo, nesse período e nesse processo todo, que se deu entre 78, eu começo como juniores da Ferroviária, 78. Me profissionalizo em 82 e jogo até praticamente 2000. Nesse período todo, se, por exemplo, você, como presidente de um clube de futebol, quisesse convidar o seu vizinho de apartamento para ser treinador, você poderia fazê-lo, porque nenhuma exigência
teria para que ele vestisse a camisa de treinador e sentasse ali no banco de reservas. É para você ter uma ideia. A Europa, ao contrário, já há mais de 30 para 40 anos, começou a se estruturar no sentido da formação de profissionais. Essa ideia nós levamos à CBF há mais de 10 anos atrás. Nós sentamos com o ex-presidente da CBF. Nós sentamos com o presidente, aliás, com os dois ex-presidentes da CBF. Nós, representados pelos treinadores. O que nós propunhamos? Que ele nos ajudasse a formarmos profissionais para que, usando os institutos federais de cada estado do país, nós conseguíssemos levar conhecimento. Gerando conhecimento em massa, nós fatalmente encontraríamos profissionais que desenvolveriam carreiras. Isso há 15 anos atrás. Nós já poderíamos estar com a formação em atividade. A CBF nunca deu importância. Sabe por quê? Porque tinha que gastar, não era um movimento de arrecadação. Ao contrário, teria gastos. Os gastos, na realidade, seriam apenas para prepararmos os profissionais. O restante, nós faríamos. Nós propusemos isso à CBF. A CBF não deu importância. O seu Ricardo, o seu Marco Polo viraram as costas. Bom, quando a CBF percebe que a formação ela também seria um órgão arrecadador, ela começa a dar importância. Hoje, para você ter uma ideia, a CBF está totalmente estruturada com a CBF Academy. Ótimo isso. Ótimo isso. Eu tiro o chapéu para quem esteja à frente. Só que só tomaram essa atitude porque viram que poderiam também arrecadar. E hoje, os cursos da CBF são a segunda fonte de arrecadação da CBF. Nós estamos levando conhecimento. O trabalho do professor Maurício, o professor Oswaldo, que foram pioneiros em tudo isso, é fantástico, elogiável, digno de todas as considerações e responsáveis pelo novo momento que o futebol brasileiro irá viver. Nós estamos recebendo aí profissionais de muito bom nível. Nós estamos também recebendo, e sempre recebemos, profissionais de fora do país, que têm nos mostrado algumas coisas, mas que também nós temos visto que muitos deles são iguais em dificuldades, em problemas, em sentimentos, em receios, em medos, em dificuldades, em criação. Lógico que tem um outro diferente, tem o momento dos clubes, tem a qualidade dos seus elencos, tem o desenvolvimento dos seus trabalhos. Isso tudo nós temos que respeitar. E nós temos que tentar fazer com que o treinador brasileiro também possa ser visto lá fora. Assim como nós já fomos. Não vou dizer que nós não tenhamos tido culpa. Tivemos, sim. Nós nunca tivemos uma união. Nós nunca tivemos uma aproximação, os treinadores. Às vezes, os nossos profissionais iam para fora e nós tínhamos um mercado, o mercado árabe e o mercado asiático, que o treinador brasileiro era muito respeitado. E, de repente, nós estamos perdendo aos poucos desse mercado. Nós nunca nos preocupamos com a preparação. Não é porque nós aqui ganhávamos bem. Não, não é isso. É que nunca foi exigido um nível de preparação para o treinador brasileiro. Mas nós temos que dar a nossa mão à palmatória também, porque nós deixamos as coisas acontecerem. E quando nós tivemos esse desastre em 2014, que é reflexo, não daquela comissão que lá estava com a camisa da seleção, não dos jogadores que ali estavam, é de tudo que vinha acontecendo com o futebol brasileiro nos últimos 25, 30 anos. O descaso da CBF, o descaso das federações, as más gestões dos clubes de futebol, as desorganizações das comissões, tudo, todos nós envolvidos, e a imprensa que era conivente com tudo isso. Alguns poucos apontavam os erros. Para mim, a Copa foi marcante. Na realidade... Eu passei a estudar mais. Não, para mim, o 7-1 ele é marcante. Eu quero só concordar com tudo isso, porque eu falo por mim, eu passei a estudar depois daquele 7-1. Eu perdi de 7-1 também. Eu, como imprensa, perdi de 7-1. Não foi só o Felipão. Mas a grande maioria nós passamos a nos preocupar após o 7-1. A grande maioria. Alguns poucos tinham uma outra ideia, iam buscar alguma coisa. Para você ter uma ideia,
A minha tentativa de reciclagem era conversar com ex-atletas, com treinadores, com jogadores, o que sentiam do nosso trabalho quando saía de um clube, de outro. Era o meu trabalho de reciclagem. Eu sempre me preocupei com isso. Desde 2013, 12, eu já estava indo para fora, buscando novidades, tentando ver o que estava acontecendo lá fora, porque eu não estava entendendo. Eu não estava satisfeito com o que eu via aqui dentro. Mesmo, Marcel, em todos os anos, as nossas equipes chegando em finais de competições. Eu não me sentia satisfeito com tudo isso. Até um dia que eu falei para o meu filho, o Lucas, que trabalha comigo, eu não estou contente com o desenvolvimento do nosso trabalho, eu quero mudar, eu quero melhorar. E aí ele saiu para um lado, eu saí para o outro, fomos conversar com vários profissionais, busquei apoio internamente, auxiliares, o que está acontecendo, o que vocês sentem. E eu tentei começar a ajustar um pouco mais os meus trabalhos dentro daquilo que eu achasse que fosse a realidade do momento. Então, assim, todos nós, eu acho que erramos nesse processo. E o principal de tudo isso é que em 1982 a seleção brasileira não é campeã do mundo. Aquele resultado penalizou o futebol mundial, porque de lá para cá nós passamos a achar que o futebol de resultado é que teria que acontecer. E mudamos completamente dentro do país essa questão, ou seja, nós queríamos o resultado pelo resultado. Não nos importava de que maneira ele fosse alcançado, desde que existisse o resultado. E todos nós passamos a acreditar nisso. E achamos que esse era o caminho. Foi quando nós começamos a cair demasiadamente, caímos numa derrocada grande, num abismo, e estamos tendo agora dificuldades para que possamos sair. Mas o futebol brasileiro se reinventa e não vai demorar. Coisas boas vão acontecer. Eu só espero que tenhamos a sensibilidade de nos ajustarmos um pouco mais. E, principalmente, um trabalho mais direto, que já vem acontecendo agora da CBF, mas principalmente as federações. Elas atuem um pouco mais com os clubes estejam um pouco mais abertos, os seus gestores estejam um pouco mais preparados. Enfim, toda a cadeia se interessa um pouco mais em resolver o processo. Professor, já partindo até para um final, porque tá muito bacana esse bate-papo, mas quando você fala que o seu trabalho, daí você buscou melhorias, você não estava contente, não estava satisfeito, você está falando exatamente do quê, professor? É de gestão de grupo, é de ideia de jogo, é de metodologia de treino? O que ali você sente um gap e vai atrás, beber de outras fontes de conhecimento? Um pouco de tudo, Marcelo, é um pouco de tudo. A gestão do grupo, eu mudei alguns comportamentos que eu tinha. Para mim, a disciplina ela sempre tem que ser mantida, mas eu era rigoroso ao extremo. E você mesmo disse, o jogador brasileiro ele é um pouco relapso. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu tenho que entender tudo isso. Então, mudei bastante nesse sentido. Mudei a minha formatação de trabalhos. É, encontramos um equilíbrio entre o aproveitamento desde o aquecimento até o trabalho final do dia. Você pode ter 2, 3 tipos de trabalho desde que eles estejam voltados para um objetivo único. Você não pode fazer um trabalho como nós fazíamos anteriormente, é um trabalho aleatório. Vamos fazer chute a gol. Para quê? De que forma? Sem dinâmica de trabalho, sem movimentos de trabalho. Então, esse processo de evolução, de melhoria, eu procurei sempre acompanhar, porque eu não me sentia satisfeito com aquilo que a gente apresentava, mesmo que alcançássemos a conquista de um campeonato ou outro. Eu não me sentia satisfeito. Graças a Deus, eu acho que houve uma melhora considerável, um crescimento de todos os profissionais que estavam no nosso grupo de trabalho, um entendimento dos nossos clubes. E, de um modo geral, assim, eu acho que isso tudo ajudou. É o ideal? Não, ainda não. E muitas coisas ainda podem melhorar para que a gente, Claro. de repente, alcance aí uma outra condição. O professor, e eu não consigo imaginar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade, né? A gente falava. Não existe. E aqui no Brasil ainda a cultura... Existe.
existe quando você tenha ótimos nomes reunidos em que eles mesmos vão encontrar soluções. Esse é um ponto, mas a grande maioria não existe. Se você não tiver conteúdo, desenvolver esse conteúdo, aplicando qualidade nos seus trabalhos, pode ter certeza que não vai caminhar. Não, com certeza. E aí, né, professor? E isso sempre foi um. Poxa, eu já vi técnico de Série A fazer o treino ali no papel de pão 10 minutos antes de começar a atividade. A gente, como cultura, valoriza muito pouco o treino. Né? O jogador brasileiro, ele dá migué, ele chuta para o alto e dá risada, ele não leva muito a sério de maneira geral, tá claro que tem exceção. Você trabalha como, Dorival? É sistêmico? Porque, assim, tirar o analítico, a gente fala, o analítico é ruim e tal, descontextualizado do jogo, mas às vezes até na cultura do jogador, você tirar também o analítico, o cara vai perder uma confiança, né? Às vezes o lateral precisa cruzar 30 bolas por treino para se sentir mais confiante, enfim. Como que é? Você se adapta aos jogadores, em cada clube que você chega é uma metodologia, é tudo com bola, não é? Como que você trabalha o treino, Dorival? Não, é tudo com bola. Desde o primeiro trabalho é tudo com bola. Isso eu já faço desde 2008, 2009. Desde o meu primeiro dia de trabalho, de 5 para 6, eu já comecei a alterar. Nada de ficar correndo em volta do campo para ficar melhor fisicamente. Não, isso aí já não existe há muito tempo. Isso eu fiz muito como atleta. Olha lá. Outros demoraram um pouco mais para fazê-lo. O trabalho condicionante ele é importante, desde que você o use com um objetivo. Você tem um objetivo. Você não pode deixar de usar aquilo que o atleta usou na sua formação, mas você pode adaptar esse tipo de trabalho. E queira ou não, a nossa formação ela foi toda ela nesse sentido, com trabalhos mais direcionados. Você já mentalizava teus posicionamentos. Futebol não é assim. Futebol não é assim. Futebol você tem que ter a mudança de direção. O critério que você vai usar é dentro da tua capacidade, da tua formação. Você vai encontrar soluções, mas você tem que estar sendo estimulado para que isso aconteça. Então, nesse sentido que houve uma mudança considerável. Lógico que você aproveita muitos trabalhos, mas aproveita colocando nesses mesmos trabalhos uma dinâmica um pouco diferente que lhe dê condições de alcançar resultados que você queira. Então, eu acho que é fundamental que você, olhando o exercício, você possa alterá-lo com os olhos, formatando já na sua memória aquilo que você deseje para o próximo movimento do atleta. Todo trabalho tem que ser aproveitado. Você não pode fazer um trabalho por fazer hoje. O próprio jogador ele tem consciência disso. Agora, infelizmente, o nível de concentração ainda é muito baixo. Aí é um problema social que nós vivemos e que, infelizmente, o europeu é muito diferente de todos nós, sul-americanos. Não é só o brasileiro. É o sul-americano, de um modo geral, raras as exceções, alguns paraguaios, uruguaios, argentinos. Nós chegamos ali nesses 4 melhores formadores do continente, nós chegamos ali na 4ª colocação em termos de concentração. E isso acontece com os nossos desportistas de um modo geral, não é só com o futebol. Mesmo que ele tenha um nível um pouco melhor de educação, de formação, ele também tem dificuldades na sua concentração, e a gente percebe isso com todos, em todos os esportes. O desenvolvimento ele é complicado. As exceções, como Cielo, como Senna, como João do Pulo, eles fazem a diferença. Por quê? Porque nós temos muita qualidade humana, certo? Os nossos jogadores de vôlei que perceberam, ao inverso do futebol, olharam o europeu, nós já atacávamos muito bem. Nós olhamos o europeu, trouxemos para cá, adaptamos aquilo que era a nossa essência, aprendemos a bloquear, aprendemos a defender, aprendemos a recepcionar, aprendemos a cobrirmos espaço. Atacar nós sabíamos como ninguém. E nesses últimos 20, 25 anos, o voleibol do Brasil é quase imbatível. Está sempre entre os 4 melhores. Aliás, raramente brigando por terceiro e quarto, quase que na maioria das vezes brigando pela primeira e segunda colocação. Vôlei feminino, masculino, praia, enfim. Por quê? Porque mudaram. Mudaram, deram importância a fundamentos, coisa que o futebol nunca deu. Aquilo que eu falei,
nós nunca fomos grandes formadores. Por quê? Porque nós nunca formamos os formadores. O jogador brasileiro brotava, ele nascia, ele aparecia. Nos clubes, ele melhorava 10%, 15%. Ganhavam algo mais, muito pouco. Em nível europeu, a diferença é absurda. Por quê? Porque lá, há 30, 35, 40 anos, eles estão estudando o desenvolvimento do futebol. Porque eles não têm a capacidade que o sul-americano tem. O improviso, a finta, o drible. Hoje, um europeu, se você pegar um jogador inglês, ele sabe fintar. Antes ele dava um tapa na frente, corria. Quando não, ele alçava a bola para o segundo pau, para um grandão ajeitar, os outros chegarem de trás. Hoje você pega um jogador alemão, ele tem todo o movimento de finta. Olha o Sané. É fora de série. Tem tudo de um sul-americano. Coisa que era impensável há alguns anos atrás. Então é para vocês verem que eles estão desenvolvendo, dando liberdade para o garoto criar. Liberdade. E nós, ao contrário, nós trouxemos a parte tática de lá e começamos a engessar nossos jogadores aqui dentro. O que é bom para lá não é bom para cá. O que nós usamos aqui, nós temos que proteger e continuar desenvolvendo. Nós não podemos perder a essência da nossa formação, principalmente o futebol brasileiro. Perfeito. Dorival, que prazer que foi essa conversa. Com certeza quem ficou acompanhando aqui até o final deve ter gostado demais, porque você tem muito conhecimento. No dia a dia a gente não consegue, naquelas entrevistas coletivas, tirar tudo isso do treinador, que ele conhece muito, né? A gente às vezes desvaloriza mesmo, o técnico do Brasil não sabe nada, bobagem, você nunca teve a oportunidade de conversar e você conseguiu provar um pouquinho ali, mostrar um pouquinho, na verdade, da sua grande capacidade. E aí, Dorival, para a gente encerrar mesmo algumas perguntas bate-bola, assim, para você, a gente está gravando esse material no dia 5 de fevereiro de 2021. Hoje, para você, Dorival, qual que é a melhor equipe do futebol mundial? Aquela que você para assistir um jogo que está passando ali, você quer ver conceito. Qual que para você hoje é o melhor time do mundo? Até um ano e meio atrás era o City. Desse período para cá, o futebol do Bayern me encanta. Em outro momento lá atrás, o Atalanta me encantou. O Villarreal me mostrou coisas muito legais. E o Liverpool, juntamente com o Bayern, talvez, nesses últimos 2, 3 anos. Por aliar uma agressividade, uma verticalidade com um saber o que fazer com a bola? Exatamente. Eu acho que isso tudo foi essa mescla que existiu no futebol inglês, a chegada de profissionais de outros países, né? Sim. Vários atletas nos clubes. Eu acho que isso daí deu um ganho de qualidade e o jogador inglês ele evoluiu muito nos últimos anos. Investiu em estudo, investiu em crescimento educacional e emocional. O atleta ele vai ganhar em todos os aspectos. E emocional. Eu não tenho dúvidas que lá também está sendo feito um trabalho de desenvolvimento da mecânica, né? A mecânica do movimento eu acho que é fundamental. Aí você falou desenvolvimento educacional e emocional, né? Às vezes os clubes aqui no Brasil eles têm que obrigar às vezes o garoto na categoria de base do rival a ir para a escola. Às vezes o pai não quer que o filho vá para a escola, né? E aí você porque tem que ele quer que exato. Ele quer que fique jogando. Com 15 anos esse garoto já esteja jogando. Exato, quem faz um trabalho fantástico e diferenciado no Brasil é o Atlético Paranaense. É muito bom. O garoto ele é tratado desde o início com objetivos, sendo preparado não é só para o futebol brasileiro não, mas para o futebol europeu de um modo geral. Dorival, e aí? É muito interessante o trabalho do Atlético. É claro, e a pessoa mais bem educada, que estudou mais tempo, vai ser um jogador melhor. Vai ser um jogador melhor, por N motivos. Muito. Você falou da questão emocional, da questão de concentração. Não é o estádio lotado que vai fazer o jogador ser mais concentrado. É um processo, né? Não é o estádio lotado. Marcel, até um fato importante, tá? Nós estamos começando a aprendermos a vender jogadores. Nós estamos começando a aprender a vender. Eu acho que isso é um fato importante. Entre todas as nuances negativas que nós tivemos, essas abordagens negativas, né, dos gestores, nós estamos começando a aprender a vender. Porque antes, os nossos jogadores faziam um estágio em Portugal, no Sport, no Porto, no Benfica, para que fossem vendidos
para outro grande europeu. Hoje, os grandes europeus estão vindo atrás dos nossos grandes jogadores. Então, eu acho que nesse sentido aí nós estamos evoluindo muito. Não, perfeito. E aí você ganha mais, você já coloca o seu jogador no maior centro. Perfeito. Ô, Dorival, e você falou da melhor equipe. E o melhor jogador hoje para você no dia 5 de fevereiro de 2021? Quem é? Olha, pelos últimos anos, para mim é o Messi. Agora, o Neymar, para mim, é um jogador diferenciado em todos os sentidos. Se ele tivesse 100% focado na carreira, na profissão, na vida dele, que é a bola, eu não tenho dúvidas que ele seria o diferencial. Agora, tanto o Messi como o Ronaldo, como o Cristiano, eles têm feito a diferença nesses últimos anos. Nós temos que reconhecer. Eventualmente, um Lewandowski, de repente, um ou outro jogador, um Mbappé, estejam aí. Mas a regularidade do Messi, pela qualidade individual que ele possui, e do Ronaldo, não só por todos os atributos que ele tenha, mas, acima de tudo, pela determinação, pela entrega, pela vontade desse rapaz, eles são exemplos de superação e de manutenção, de sequência de ótimos resultados. O Neymar foi o melhor que você trabalhou, professor, no dia a dia? Foi. É absurdo mesmo a qualidade dele. Fora de série. E o Denner foi, dos que eu tenha jogado, foi o diferente que eu encontrei. Tá que certo. Jogou ao meu lado. Sim. Poxa, o Denner, que faleceu para os mais novos que não conhecem, um jogador português, Vasco, jogou até no Grêmio, passagem relâmpago, né? Faleceu no acidente de carro. Jogou no Grêmio em 93. É. Foi esse ano aí, 93, que nós estivemos juntos lá no Grêmio. Jogou no Grêmio com ele, 93. Exato. Tá certo. Esse era diferenciado. O melhor que você já jogou? Para mim foi. Dos que eu tenho atuado, lógico que eu não tive a oportunidade de jogar com o Zico, não tive a oportunidade de jogar com o Sócrates, a não ser contra estes. Sim. Mas que atuou ao meu lado foi Denner. Que eu vi jogando foi o Pelé. Que eu joguei contra foi Zico. Porque na equipe, né? Você fala do Neymar, você treinou o Neymar, você tá no dia a dia com o cara. O Denner, você jogou com o Denner, você vê o cara no treino, né? É diferente, né? Todo dia. Exatamente. É a sensação de você sentir e de você estar ao lado. Aí é diferente. Tá certo. Dorival, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Aprendi muito e com certeza quem acompanhou também aprendeu, porque você tem muito conhecimento. Parabéns pela sua carreira. Parabéns pelo grande ser humano que você é. Impressionante, né, Dorival? Todo mundo que a gente conversa do futebol fala bem de você. Né? Você é um cara que trata bem as pessoas. O seu filho também, o Lucas, uma grande figura. Vocês saem sempre com portas abertas, tanto que você já saiu, já voltou para clubes. Você é um cara muito querido no meio do futebol, você defende a classe, você batalha pelos treinadores, batalha pelo futebol brasileiro, porque, claro, né, Dorival, um futebol brasileiro melhor é bom para você, é bom para mim, é bom para todos nós. Enfim, Dorival, muito obrigado, viu? Foi um prazer imenso. Espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Quando eu propus para você, era para falar sobre ideia, sobre conceito e não sobre fatos, sobre pessoas. Eu acho que isso que torna a discussão rica. Né? Enfim, foi muito legal, Dorival. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Marcel. Eu espero aí que tenha contribuído aos amigos que tiveram a paciência de estarem conosco. Obrigado a todos eles. O objetivo é esse. Nós queremos a evolução do futebol. O futebol brasileiro tem que buscar novamente a condição de ser primeiro do mundo. E para que isso aconteça, nós temos que estar integrados e interessados em mudarmos. E essa mudança começa de baixo para cima. Não é de cima para baixo, não. Porque de cima para baixo nós podemos esperar muito pouco. Nós temos que mudarmos tudo isso que está acontecendo e só dessa forma que nós vamos alcançar. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, Dorival. Grande abraço.